coisa acontecendo aqui na capital federal. Tem entrevista nesse momento no Band News TV com o Ricardo Capelli. Pois é, o Ricardo Desculpa, Cris. Ricardo Capelli, que é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, interinamente ocupa o cargo depois de todo o reboliço que a gente teve na semana passada. Neste momento, o repórter Túlio Amâncio, da Band, conversa com o Ricardo Capelli ao vivo no Band News TV. Vamos ouvir aqui um trechinho do que está dizendo o Ricardo Capelli. O GSI tem funções importantes. Nesse momento, inclusive, está apoiando o presidente da República na sua viagem ao exterior. Então, não podemos fazer nada de forma atropelada. Velocidade, firmeza e equilíbrio. Esse é o nosso tripé. Tem uma palavrinha que está muito na moda, ministro, acho que já há alguns 4 anos no mínimo, chama narrativa, né? Palavrinha da moda. E a oposição do governo, para não falar bolsonarismo, ela tentou capturar a narrativa sobre o 8 de janeiro com esses vídeos que foram vazados na semana passada. Depois o governo ele vem divulgando agora os vídeos, etc., para tentar retomar essa narrativa. Vem aí CPI mista. O senhor acha que, de fato, essa CPI mista vai ser um tiro no pé da oposição? O governo, pela análise que o senhor faz, entrou tarde demais? Se tivesse entrado antes nessa, hoje estava com essa narrativa dominada? Olha, eu tenho a convicção de que a Terra é redonda. Não é possível falsificar os fatos, falsificar a história. Não é possível dizer e convencer a maioria da população brasileira que a Terra é plana. Toda a população viu o que aconteceu no dia 8. Um ataque inaceitável de extremistas contra a democracia brasileira. E eu tenho a convicção de que a CPMI vai não só comprovar mais uma vez o que aconteceu, como pode também nos ajudar a chegar naquilo que é principal, nos conspiradores que seguem escondidos e até agora não apareceram. Dá para citar um conspirador? Olha, os acampamentos em frente... O dia 8 de janeiro começou nos acampamentos em frente aos quartéis generais do Exército. Esses quartéis generais, esses acampamentos criminosos em frente aos quartéis generais do Exército não teriam sido montados se não tivessem, no mínimo, a conivência do comandante em chefe das Forças Armadas até dia 31 de dezembro, que era o senhor Jair Bolsonaro. E os mais próximos a ele, como Braga Neto e o general Augusto Heleno, eles também contribuíram para isso? Augusto Heleno, o senhor está sentado na mesa que ele sentou. Qual o papel do Augusto Heleno dentro dessa situação? Olha, o general Augusto Heleno fez muito mal à história do Exército Brasileiro. Eu tenho um profundo respeito pelo Exército Brasileiro, pelos homens e mulheres honrados que ajudaram a construir a nossa República, a construir a grande estrutura, a infraestrutura do nosso país. Mas o general Peri Bevilacqua nos ensina que quando a política entra numa porta pelos quartéis, a disciplina sai pela outra. E o general Heleno fez muito mal ao Exército Brasileiro quando ele passou meses incentivando, insinuando ataques contra as instituições democráticas. Então, nada disso teria acontecido se não tivesse essas insinuações de quem deveria dar o exemplo. Ele se portou como um mau militar, infelizmente. Esse que o senhor descreve como um mau militar, ele chefiava o GSI, né? Ele acabou, de alguma forma, contaminando os seus comandados aqui no gabinete? É uma hipótese, por isso a Polícia Federal está aprofundando as investigações para que, tão logo, breve, nós consigamos chegar nos conspiradores. Existe o núcleo prático que fez os ataques, existe o núcleo financeiro que financiou, existe o núcleo dos conspiradores políticos. Eu tenho muita confiança que a Polícia Federal vai conseguir chegar neles. Sobre o sigilo das imagens, ministro, talvez se essas imagens não tivessem ficado sob sigilo, essa celeuma que foi criada, talvez nem existisse.
Como justificar essa ação de deixar sob sigilo essas imagens do 8 de janeiro? Olha, existiam 2 argumentos centrais. O primeiro é que as imagens, como parte das provas do inquérito no STF, acompanhavam o sigilo do inquérito. O segundo argumento é que a revelação das imagens, as imagens devassam toda a estrutura do Palácio do Planalto, o local onde o presidente trabalha, os ministros trabalham, e isso pode comprometer a segurança do Palácio do Planalto. Mas, uma vez que um pedaço das imagens foram vazadas e foram publicadas de forma editada para tentar manipular a opinião pública, eu tomei a iniciativa de consultar o ministro Alexandre de Moraes e o STF, que prontamente determinou a liberação de todas as imagens, e foi isso que eu fiz, liberando todas as imagens, não só para a imprensa, mas para toda a população brasileira. Ministro, para a gente concluir, então, o presidente volta nos próximos dias, né? Amanhã, se eu não me engano, está de volta. Como deve ser esse encontro do senhor para ele? O senhor deve passar o raio-x do que o senhor encontrou no GSI? Ele já vai encontrar o GSI sem os nomes que ele deu autonomia para o senhor retirar daqui? Qual vai ser o objeto dessa reunião com o Lula? Eu vou apresentar ao presidente Lula um raio-x do que eu encontrei e também o escopo do GSI hoje, as suas funções, as suas atribuições e possibilidades para que ele possa tomar as suas decisões. O presidente retorna amanhã à noite de viagem e, a partir de quinta-feira, eu estou pronto, quando ele considerar adequado, me chamar para ouvir e repassar as informações, eu estarei à disposição do presidente. O senhor deve ficar no GSI até o fim da semana mesmo? Eu estou numa missão interina e fico aqui até quando o presidente Lula decidir. Você viu que eu tentei até o final, né, Paulinha? Mas o homem é difícil. Tá, então, o trecho da entrevista do ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, entrevista ao repórter Túlio Amâncio, da Band, do Grupo Bandeirantes, do Band News TV. Entrevista ao vivo no Band News TV. Lana Canepa, o Ricardo Capelli, que falou ali sobre esse processo de renovação, se a gente pode dizer dessa forma, do GSI, depois de tudo que aconteceu aí desde a semana passada, com a divulgação daquelas imagens do dia 8 de janeiro, e foi direto ao ponto em alguns trechos dessa entrevista, ao mirar, né, em um grupo de políticos conspiradores, na fala dele, segundo ele, que influenciaram nos atos de 8 de janeiro, um trechinho aqui que a gente ouviu nas ondas da Rádio Bandeirantes. Lana. É isso, Cris Panvec, cita Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, né? Mas o que Ricardo Capelli explica é o trabalho que está sendo feito como interino no Gabinete de Segurança Institucional. Para além das opiniões, né, ele está tentando encontrar no GSI o que seriam as peças-chave para essa conexão com o governo anterior. Quando entrou no cargo, só dos dias, trocou cerca de 35% dos militares do GSI que estavam ali no comando do Gabinete de Segurança Institucional, que tem funções várias, não só garantir a segurança da presidência da República, né? Tinha, porque perdeu esse poder logo que Lula assumiu a presidência da República. Agora quem faz isso é a Polícia Federal. Mas quando o GSI, nessa primeira semana de trabalho, em atuação, ele troca menos de 40% dos funcionários que antes atendiam a Jair Bolsonaro, o Gonçalves Dias teria ficado exposto a infiltrações no GSI que teriam facilitado a entrada desses vândalos no Palácio do Planalto para o dia 8 de janeiro. Essa é a teoria que está sendo investigada nesse momento. E então, o que Capelli vai dizer para o presidente Lula nessa reunião? Eu conversei nos bastidores em off com algumas fontes que estão a par dessa situação, mas o que a gente tem nesse momento são duas possibilidades. Primeiro, ele vai dizer para o presidente da República que é possível transformar o Gabinete de Segurança Institucional num órgão civil, então submetido à Casa Civil e comandado por um civil, para uma desmilitarização, um sinal de desmilitarização ainda mais forte por parte do governo. Mas lembrando que o GSI é antiquíssimo, né? Gabinete da Casa
a Casa Militar e a Casa Civil, né? Ele foi criado há muitos anos, com várias funções importantes. Então, a outra possibilidade seria manter o GSI como uma instituição comandada por militares e dar o comando para o general Amaro, que foi do governo de Dilma Rousseff e que assumiria, portanto, o GSI. Essas informações já estão circulando nos bastidores há alguns dias. Antes, rebaixar para uma instituição civil, entre aspas, muitas aspas, né, transformar o GSI em um braço da Casa Civil tinha mais força. Agora parece que Lula tem uma tendência maior a manter o GSI como está, porque já foi esvaziado, inclusive, e colocar um militar da confiança do governo nesse cargo, né?